Inimigos que estão lá fora na rua, estão tentando entrar dentro da nossa casa, que é o nosso coração, e nesse momento não estou me referindo ao coronavírus. Eu estou me referindo a um espírito, a um sentimento, a uma obra do inimigo que está no ar. Estou me referindo à ansiedade. Nesta manhã eu quero pregar sobre como reconhecer e vencer a ansiedade. Muitas pessoas estão ansiosas neste momento, mas aqui vai a palavra de Deus para esse momento. Filipenses 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Quero proclamar nessa manhã que o Deus de paz, Ele está conosco, Ele quer estar conosco, mas nós precisamos nos livrar da ansiedade. Eu gostaria de falar para você sobre esse mal que é tão comum, e a primeira parte nessa manhã eu gostaria de mostrar para você o que é a ansiedade. Ela tem sido chamada de a emoção oficial da nossa época. Imagina isso. E também o fenômeno mais penetrante da nossa época, que significa que a cada dia as pessoas estão mais ansiosas, inquietas, elas estão preocupadas e com medo. E a síndrome de pânico é uma coisa que tem sido muito comum nas pessoas. Imagina nessa época do vírus agora, como a ansiedade tem se alastrado. Há muitas moléstias que afetam o mundo, as pessoas, depois que o homem caiu, mas a ansiedade ela está em alta. As pessoas estão muito ansiosas e elas estão menos tranquilas cada dia, elas estão menos confiantes em Deus e elas estão cercadas de instabilidades, e isso leva a elas a ficarem ansiosas. E dentro da igreja não é diferente, não é muito diferente lá do mundo, porque, como nós vamos ver no texto que nós lemos hoje, a única forma de não viver em ansiedade, a única forma de ter vitória contra esse mal tão grande é por uma vida de oração longa e constante, onde as coisas que são faladas nesses 5 versículos que eu li, elas podem ser praticadas. Por exemplo, alegrar-se no Senhor. Ninguém consegue fazer isso se você não tiver uma vida profunda de oração, de tornar Jesus realmente a sua alegria. Então ele fala: orar, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, não andeis ansiosos, mas em tudo sejam conhecidas os vossos pedidos diante de Deus em oração. Isso é a vida de oração que faz a pessoa se livrar da ansiedade. E então fala que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os corações e as mentes. Tudo o que eu li nesse texto vem de uma vida de oração. Então ele diz, quanto ao mais, irmãos, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro, o que é justo, o que é de boa fama, essas coisas devem ocupar o seu pensamento. Ninguém pensa o que é positivo pelo esforço da vontade. Isso vem de uma vida de oração. É somente através de uma vida de oração que você consegue ter pensamentos positivos na sua cabeça. E o último versículo diz que o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes, isso é, tudo que você tem recebido, aprendeu e viu e ouviu, praticai. E o Deus de paz será convosco. À medida que nós praticamos a palavra de Deus, então a paz de Deus é conosco. Mas as pessoas só conseguem praticar a palavra de Deus quando elas têm uma vida de oração. Então, quando elas não conseguem orar dentro da igreja, as pessoas também estão ansiosas. Eu gostaria de falar como que os psicólogos veem a ansiedade. Eles veem a ansiedade, ela pode se manifestar
fisicamente, ela pode se manifestar emocionalmente, ela tem reações psicológicas e espirituais também. Mas eles podem dizer que a ansiedade é uma sensação interna de apreensão, de insegurança, de preocupação, inquietação e temor. Isso pode ser acompanhado de uma elevada excitação física. O corpo pode ficar em estado de alerta, ou pronto para agir ou pronto para fugir. O coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e a tensão muscular se elevam. Ocorrem trocas químicas, bioquímicas no corpo e intercâmbios neurológicos acontecem, às vezes até o aumento da respiração. A pessoa pode se sentir fraca, nervosa e até incapaz de relaxar. A ansiedade provoca todas essas coisas. Ansiedade não é nada mais do que temor, do que medo do que vai acontecer, insegurança. Tudo isso vem da falta de fé, da falta de uma confiança profunda em Deus, que nesse momento de coronavírus está testando a fé do mundo, mas principalmente testando a fé da igreja, testando realmente a confiança de Deus nas pessoas. Existem vários tipos de ansiedade, de acordo com a psicologia. Existe uma ansiedade normal, que ajuda você a trabalhar, a fazer as coisas, mas ela passa também por uma exacerbação e passa a ser uma ansiedade neurótica. Existe a ansiedade neurótica e também passa para um outro nível, tornando-se ansiedade crônica, e pode chegar a ser um transtorno de estresse pós-traumático e também chegar a síndrome de pânico. Todas essas coisas são tipos diferentes do mesmo mal, níveis mais profundos desse mal terrível. Gostaria de mencionar algumas causas da ansiedade. Ameaça, quando as pessoas sentem a sua vida ameaçada, e hoje o que está ameaçando a vida é o vírus. Você não saber se a pessoa que está do lado é uma pessoa que vai te passar essa doença, e as pessoas têm esse perigo de vida. Isso é uma ameaça ir no mercado, é uma ameaça sair de casa. Isso gera ansiedade. Às vezes, numa vida normal, as pessoas que não têm muita autoestima, isso gera ansiedade nelas, a perda da autoestima. Quando alguém perde um ente querido, e nesse momento muitas pessoas no mundo inteiro perderam pessoas de suas famílias, isso gera ansiedade nas pessoas, pela separação do ente querido e pela falta dele. Também conflitos. Conflitos é quando o ser humano se encontra diante de várias opções e não sabe que opção tomar, não sabe que opção é melhor. Ele está vivendo um conflito psicológico, um conflito emocional, ele não sabe para onde agir, não sabe como agir. Medo, as pessoas hoje têm medo, sempre o ser humano teve medo de tantas coisas, mas ultimamente existem muito mais medos que antigamente. A primeira vez que o homem sentiu medo foi no Jardim do Éden, quando ele pecou contra Deus, e então começou essa grande fonte de ansiedade, que é o medo. As pessoas hoje têm medo do fracasso, têm medo de fracassar, têm medo do futuro. Muitos não sabem como vai ser a vida quando o vírus passar, já estão fazendo previsões de que as coisas não vão ser mais normais, as pessoas não vão mais se abraçar, uma série de previsões absurdas que estão sendo feitas porque as pessoas têm medo do futuro. Temos medo de rejeição, temos medo de doença, de morte. O ser humano também tem necessidades básicas que, quando elas não são satisfeitas, elas geram ansiedade, a necessidade da sobrevivência, a necessidade da segurança, de significado. Enfermidades também geram ansiedade. Você está com um sintoma físico, uma impossibilidade, uma dor, um órgão que não funciona bem, uma pressão sanguínea que deixa você inquieto. Enfermidades geram ansiedade nas pessoas. Existem muitas fontes de ansiedade. Pessoas que aprenderam a ser ansiosos porque tiveram pais ansiosos, pais que não tinham confiança, não eram pessoas tranquilas, tinham medo de tudo, e convivendo naquele ambiente você aprendeu a ser ansioso, até recebeu aquele espírito de ansiedade dos pais. Também por causa de traumas e situações terríveis, fracassos anteriores, as pessoas aprenderam a ficar ansiosas.
filhos que tiveram pais muito exigentes, trabalhadores que tiveram patrões que nunca conseguiram satisfazer, aprenderam a viver, trabalhar debaixo de ansiedade. É incrível como nós estamos treinados em ansiedade em muitas áreas da vida, e o que a palavra de Deus provê é uma vida totalmente contrária a uma vida ansiosa. A sociedade, ela não tem muita estabilidade, porque os países às vezes estão em paz, mas de vez em quando surge uma guerra, uma instabilidade política. A economia de cada país é uma grande flutuação, o mercado de ações, o mercado econômico, a bolsa de valores, e as pessoas vivem nessa ansiedade de que as suas economias não vão permanecer, de que às vezes as suas poucas economias juntadas podem perder a qualquer momento, porque há uma instabilidade na sociedade. Isso também é fonte de ansiedade. São muitas as fontes de ansiedade, inclusive físicas, porque uma simples dieta não balanceada, uma dieta que não inclua todos os nutrientes que o corpo precisa, que os hormônios precisam, pode gerar uma disfunção neurológica, e a pessoa pode obter no seu corpo alterações bioquímicas que, por uma questão física, que está faltando nutrientes, ela se torna ansiosa. E sem falar dos relacionamentos, todo relacionamento que é importante para nós, eles são fonte de ansiedade quando não funciona, quando tem mal entendidos, quando tem mágoas, quando tem situações que ferem. Nós estamos cercados de situações que nos ensinam, que nos treinam a ser ansiosos. Por isso que nessa manhã, o Senhor nos traz uma palavra tão profunda e importante sobre como vencer a ansiedade. E eu quero falar mais um pouquinho sobre a ansiedade, quero falar sobre algumas reações causadas, reações físicas que a ansiedade pode causar. A ansiedade pode causar úlceras no estômago, pode causar dores de cabeça, irritação na pele, dores nas costas, problemas estomacais, como eu acabei de falar, falta de ar, distúrbio do sono, fadiga no corpo, perda do apetite, mudança na pressão sanguínea, tensão muscular, dificuldade de digestão. Tudo isso são reações físicas que a ansiedade pode causar. As pessoas, como andam muito ocupadas e agora elas foram obrigadas a parar, mas se você está todo mundo tão desejoso de voltar à vida normal, mas voltar à vida normal significa voltar a uma vida de correria, de muitas atividades, e as pessoas correm tanto e fazem tantas coisas em tão pouco tempo que o corpo delas termina produzindo uma quantidade excessiva de adrenalina para que elas permaneçam naquela correria, e isso gera ansiedade física. Essa quantidade excessiva de adrenalina pode gerar no corpo uma ansiedade. O que falar das reações psicológicas que a ansiedade traz no ser humano? Vamos falar sobre a redução da produtividade. Você não consegue produzir o que poderia fazer, o que conseguiria fazer, porque a ansiedade te impede. Ela também dificulta as relações pessoais, ela bloqueia a criatividade da pessoa e a originalidade da pessoa, ela interfere na capacidade de raciocínio e de memorização. Nem a sua mente funciona direito porque você está ansioso. As pessoas podem se tornar defensivas, elas podem psicologicamente ignorar que estão ansiosas, ignorar a sensação de ansiedade, fingir que não está ansioso e passar a jogar a culpa nos outros para tentar se desfazer dessa ideia de que elas estão ansiosas. Elas podem desenvolver doenças físicas só para desviar a atenção da sua ansiedade. E o que falar da reação espiritual que algumas pessoas podem ter, porque embora a ansiedade possa aproximar algumas pessoas de Deus, como qualquer problema pode, mas a maioria das pessoas realmente se afasta de Deus quando estão ansiosas. E a razão é que elas não conseguem, elas já estão ansiosas porque elas não têm uma vida profunda de confiança em Deus, elas não têm uma vida profunda de oração. Quando estão ansiosas, elas param de orar, elas não têm muita vontade de ler a Bíblia, elas não encontram muito estímulo para ir aos cultos, porque a ansiedade faz com que elas se sentem amarguradas, faz com que elas se sentem
que Deus está silencioso com elas, que Deus não está atento ao sofrimento delas, elas podem passar a sentir raiva de Deus no meio de toda essa angústia e essa ansiedade. Um Deus que permite coisas ruins, que permite que elas estejam vivendo nesse estado de tensão. A ansiedade tem a sua reação também na vida espiritual das pessoas. Eu gostaria de falar um minutinho sobre a estrutura da alma humana, porque a alma humana ela se desgasta com muita facilidade. É exatamente por isso que a Bíblia nos chama de ovelhas. O Senhor diz que nós somos ovelhas suas. E quando você começa a ler o Salmo 23, você verifica que as ovelhas elas precisam ser cuidadas de uma forma tão especial, porque elas são tão facilmente perturbadas. Uma ovelha tão facilmente ela perde a paz, ela não pode beber água em qualquer lugar, ela não pode sentir ameaçada, porque a alma humana é muito frágil. A alma humana uma das necessidades mais básicas da alma humana é descanso, é segurança, é paz, é tranquilidade, para que ela possa funcionar normalmente. Uma pesquisa atualmente revelou que se a pessoa ouvir notícias ruins durante 5 minutos, não bem processadas pelo seu sistema, notícias ruins, durante 5 minutos, ela ouvir aquelas notícias e não conseguir processar aquilo, o seu sistema imunológico fica comprometido por pelo menos 5 horas. Isso é 5 minutos de ideias negativas, de perspectivas negativas, podem baixar a imunidade do corpo durante 5 horas. Imagina que para você passar um dia inteiro com uma baixa imunidade, basta você ouvir 20 minutos de notícias ruins. E hoje, atualmente, nós estamos ouvindo muito mais do que 20 minutos, com todo esse tempo que nós temos em casa, ligados na CNN e vendo os números de mortes que aumentam a cada dia pelo coronavírus. É perigoso perder a imunidade física apenas de estar concentrado em notícias, se você não tiver agora uma confiança em Deus para processar essas notícias da maneira correta. Tendo falado para vocês, descrito de uma forma rápida o que é ansiedade, eu gostaria de passar para a cura da ansiedade. Como vencer a ansiedade, porque essa é a proposta de Deus para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar as palavras do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Esta é a primeira gota de remédio, a primeira pílula de Deus para nós nessa manhã. O apóstolo Pedro diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deixa-me dizer que uma das causas da ansiedade é quando nós damos as costas para Deus e nós pegamos os nossos fardos, as nossas responsabilidades, as coisas que têm o nosso nome, os problemas, e nós tentamos carregar sozinhos, nós tentamos resolver os problemas nós mesmos. Nós nos preocupamos, nós passamos horas pensando em como ter uma solução para isso e para aquilo, nos preocupamos com o amanhã, nos preocupamos em como vamos resolver aquilo e aquilo outro, e na verdade nós estamos tomando das mãos de Deus os fardos para carregar. Quando 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Uma das coisas que Deus faz é cuidar de tudo para que a gente não ande ansioso. Gostaria de ler também as palavras do salmista Davi, no Salmo 55, no versículo 22. Mais um lembrete sobre o cuidado de Deus para que a gente não viva ansioso. Salmo 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Para isso, você precisa ter essa determinação de lançar o fardo sobre o Senhor. Eu gosto da palavra lançar, eu gosto dessa palavra jogar sobre o Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançar sobre o Senhor o nosso fardo. Essa é uma atitude que deve ser feita propositalmente, que deve ser feita determinadamente, que deve ser feita decididamente,
porque os fardos, eles têm essa tendência de se apegar a nós, de se manter agarrados a nós. Agora, eu queria mostrar que a palavra de Deus nos apresenta 3 coisas para a cura da ansiedade. E Jesus apresentou o primeiro grande remédio para a ansiedade. Ele nos apresentou o Pai. Jesus nos apresentou o Pai. E eu quero mostrar nessa manhã por que a figura do Pai é tão importante. O Pai, ele cuida dos filhos, ele não quer que os filhos andem ansiosos, preocupados. Por isso que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, onde eu gostaria de convidar você que está na sua casa para abrir o livro de Mateus, no capítulo 6, e olhar comigo, porque só no capítulo 6 de Mateus, 12 vezes Jesus apresenta o Pai Celestial. 12 vezes aparece a palavra o vosso Pai Celestial. A primeira vez está no versículo 1 de Mateus 6, quando Jesus diz, guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens. De outra parte, não tereis recompensa junto de vosso Pai. Se a primeira vez que o Pai aparece em Mateus 6 e 1, é a recompensa junto do vosso Pai. Jesus continua falando das esmolas no versículo 2, e no verso 4 ele fala para que a tua esmola esteja em secreto e teu Pai que te vê em secreto. A primeira grande providência de Jesus para as ovelhas é o Pai. E aqui 2 vezes já Jesus apresenta o Pai. No versículo 6, quando Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, mas tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu Pai. Aqui está a 3ª vez. E ele diz, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. A 4ª vez, do versículo 1 até o versículo 6, 4 vezes Jesus já apresentou para nós o Pai, dizendo, vocês têm um Pai que cuida de vocês, que conhece vocês, que entende vocês, vocês têm um Pai, vocês não são filhos sem Pai. Versículo 8 ele diz, não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário. Essa é a 5ª vez. No verso 9, portanto, orai deste modo, Pai Nosso. Já é a 6ª vez no capítulo 6 de Mateus, em que Jesus nos apresenta o Pai, quando nos ensina a orar pelo Pai Nosso. Então, no versículo 14, ele diz, porque se perdoardes aos homens, também vosso Pai Celestial. Essa é a 7ª vez. E no verso 15, mas se não perdoardes aos homens, também vosso Pai Celestial não perdoará. Então, Jesus está nos mostrando, e esse é o capítulo onde Jesus vai falar sobre a ansiedade. Alguns versículos na frente, ele vai falar sobre a ansiedade, mas ainda no versículo 18, mais 2 vezes ele apresenta o Pai, para não mostrar aos homens que jejuando estão, mas a teu Pai que está em secreto. E mais uma vez, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Já aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, do versículo 1 até o verso 18, onde Jesus apresenta o Pai aos discípulos. Estou introduzindo a figura do Pai para depois falar o que o Pai faz por nós. Agora eu gostaria de ler com vocês do versículo 25 do capítulo 6 de Mateus até o verso 34, onde mais 2 vezes Jesus apresenta o Pai, no versículo 26 e no versículo 32. Mas 25 diz, por isso, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Eu diria que, quando Jesus diz por isso, eu diria que é porque 10 vezes atrás, antes do versículo 25, Jesus mencionou o Pai. Jesus mencionou o Pai 10 vezes. E no verso 25 ele diz, por isso, e eu diria, porque nós temos um Pai, porque vocês têm um Pai, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, porque o Pai dá de comer aos filhos, nem pelo que haveis de beber, porque o Pai dá de beber aos filhos, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, porque o Pai veste os seus filhos. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai, aqui está a 11ª vez onde Jesus apresenta o Pai, Ele as alimenta,
não valeis muito mais do que as aves, isso é, Jesus, o Pai Celestial, ele alimenta os pássaros. Agora veja só, os pássaros não trabalham pelo alimento. A única coisa que eles fazem é voar do seu local em busca de alimento. Isso não é trabalhar. O único trabalho dos pássaros é voar. Ok? Porém, onde eles chegam, eles encontram o alimento. E eles encontram porque o Pai Celestial colocou o alimento em lugar que eles possam encontrar. Porque se o Pai não tivesse colocado, não adiantaria eles voarem para nenhum e nem outro lugar. Eles não encontrariam o alimento, mas eles encontram porque o Pai Celestial tem colocado esse alimento diante deles. Verso 27. O qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo na sua estatura? E aqui vem uma pergunta tão lógica para fazer a gente pensar. Você já teve alguma recompensa da ansiedade? A ansiedade já te deu algum lucro? A ansiedade já fez alguma coisa por você? Pelo contrário, a ansiedade só te rouba. Jesus está falando aqui, algum de vocês conseguiu aumentar a sua altura porque estava muito ansioso? Ficou crescendo só porque estava ansioso? Absolutamente não. A resposta é: a ansiedade não nos traz absolutamente nada de positivo, não nos acrescenta, apenas nos rouba. Verso 28. E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai os lírios do campo, como crescem, eles não trabalham nem fiam. Veja só, os lírios também não trabalham, contudo eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, porque se Deus, o Pai, veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E Jesus está enfatizando o cuidado do Pai pelos seus filhos. Ele alimenta os pássaros. A única coisa que os pássaros têm que fazer é sair voando e pousar em algum lugar que eles vão encontrar alimento. Os lírios, a única coisa que eles têm que fazer é crescer no lugar, nem sair do lugar eles não podem, mas Deus os veste, o próprio Deus cuida das plantas, porque as plantas não podem sair do lugar, eles se vestem as plantas. Verso 31, portanto, não vos inquieteis. Veja que a palavra básica de Jesus, o tom básico de Jesus é para que as pessoas não se inquietem. Que havemos de comer? Que havemos de beber? Com que havemos de vestir? Será que nessa época do coronavírus, nessa época em que muitos de nós não estão trabalhando, muitos de nós teve o salário reduzido, muitos de nós não sabem quanto vai receber, quando vai receber outro pagamento? Nós sabemos que mais de 10 milhões de americanos perderam o trabalho só na última semana. Nós sabemos que o governo está tentando alimentar o povo que não vai trabalhar. Eu quero perguntar para você está fazendo essas perguntas aqui do verso 31? Que havemos de comer? Que havemos de beber? Com que nos vestiremos? Deixa eu dizer para você, Deus, quando decidiu passar o corona pelo mundo, já tinha provido todo o sustento para o seu povo. Deus já tinha provido, ele não foi pego de surpresa. Ele não é como nós que correm no mercado para juntar, limpar as prateleiras com medo de faltar comida em casa. Deus, ele já proveu todas as coisas. Verso 32, porque todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai, aqui está a 12ª vez, Jesus estabelecendo o trabalho, a função do Pai. O vosso Pai sabe que precisais de tudo isso. Se há uma coisa que não escapa à atenção de Deus, é a necessidade dos seus filhos. Jesus termina no verso 33 e 34, dizendo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está dizendo que a nossa atenção deve estar em buscar a vontade de Deus, em buscar a justiça de Deus e o reino de Deus dominando sobre nós, porque as provisões serão naturalmente acrescentadas. Jesus termina mais uma vez: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Uma das coisas básicas que Deus está querendo arrancar das nossas mãos é qualquer espécie de ansiedade, qualquer nível de ansiedade.
qualquer nível de preocupação com o futuro, com o que vai ser, com o que vai acontecer, porque o Senhor está dizendo aqui que não vos preocupem com o dia de amanhã, vocês não podem fazer absolutamente nada pelo dia de amanhã. Espere o dia de amanhã chegar, quando ele chegar, você lida com ele, mas não tem como você lidar com o amanhã hoje. Você só pode lidar com o hoje. Tem comida hoje? Tem alimento hoje? Tem vestuário hoje? Deus está provendo para hoje. Quando chegar amanhã, tenho certeza que Deus proverá o pão de cada dia. Não sei se você notou, mas na oração do Pai Nosso, Ele nunca nos ensinou a pedir o pão pelo dia seguinte, Ele nunca nos ensinou a pedir o pão pela semana seguinte, Ele só nos ensinou a pedir o pão pelo dia de hoje. O pão nosso de cada dia. Então, Jesus, ao nos apresentar o Pai, eu gostaria de mostrar rapidamente quem é o Pai. O verso 14 do Salmo 103, eu quero ler o verso 13 também, porque nós precisamos entender por que Jesus apresenta o Pai contra a ansiedade. Salmo 103, verso 13, a palavra de Deus diz: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Veja, um pai é uma pessoa compassiva. Um pai, e Jesus está falando: olha, vocês têm um pai, que é essa pessoa que se compadece. E ele, como um pai, conhece a nossa estrutura, e ele se lembra que nós somos pó. Uma das coisas que nós esquecemos é que nós somos pó. Nós não nos lembramos que nós somos tão frágeis, mas há uma coisa que o pai não esquece, é que os filhos são frágeis, é que são ovelhas, se preocupam com tudo, estão ansiosos com essa época de coronavírus, sem saber o que vai acontecer. No entanto, o pai conhece a nossa estrutura. Sabe por que nós trabalhamos demais? Porque nós não conhecemos a nossa estrutura. Sabe por que nós nos preocupamos? Porque não conhecemos a nossa estrutura. Achamos que somos de ferro. Sabe por que nós carregamos nossos próprios fardos e não deixamos Deus carregar? Porque nós não conhecemos a nossa estrutura. Nós achamos que nós damos conta. Nós achamos que nós podemos resolver. Nós somos orgulhosos. Nós somos arrogantes. Nós não somos nada. Não conseguimos carregar. Não conseguimos fazer. No entanto, nós nos esforçamos. Nós dizemos que conseguimos fazer. Mas o Pai conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Olha, Isaías capítulo 40, lá diz que até os jovens se cansarão. Veja, não tem homem que, por mais jovem que seja, ele não tem essa estrutura frágil. Porque em Isaías 40, verso 30, diz que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos cairão. Só Deus sabe disso. Até os mais jovens, até os mais fortes. Nessa época de coronavírus diziam que só os velhos morriam, e quanta gente jovem perdeu a vida, quanta gente jovem sucumbiu, porque até os jovens cairão. Não existe nada em nossa estrutura que nos dê condições de manter, mas o Pai conhece a nossa estrutura.